Cá pra me perdoar. Por favor. Eu cometi o pior erro da minha vida. Manhã do dia 1º de janeiro de 2016, eu cometi um crime quando retirei da parede um importante slogan político de uma área reservada aos funcionários do Hotel Internacional de Yanggakdo, com o objetivo de prejudicar a ética e a motivação do povo coreano. Eu entendo a seriedade desse crime e eu não tenho ideia de qual pena eu posso enfrentar. Mas eu imploro ao povo coreano e ao governo pelo meu perdão. E eu rezo para os céus para que eu possa voltar para casa, para minha família também. E eu fiquei muito impressionado por como o governo coreano trata as pessoas que cometem crimes graves como aquele que eu mesmo cometi. Otto, o estudante americano de 21 anos, estava prestes a realizar um intercâmbio na China, mas antes disso decidiu aproveitar o Ano Novo na temida Coreia do Norte. A viagem duraria apenas 5 dias, depois seguiria para seu destino final. Mas Otto nunca chegou à China e jamais poderia imaginar que retornaria aos Estados Unidos um ano depois, em estado vegetativo. O que aconteceu durante esses 5 dias? O que ele fez de tão grave? Eu sou Andressa Grimaldi e hoje você vai conhecer essa história de uma perspectiva como nunca vista antes. Então comenta, compartilha e curte, porque esse caso precisa chegar no ouvido de todos. Pega sua pipoca e vem comigo conhecer esse caso bizarro. Otto Frederick Warmbier nasceu em Ohio em 12 de dezembro de 1994. Filho mais velho entre 3 irmãos de Cindy e Fred Warmbier, considerado o orgulho da família. Os pais o descrevem como um filho excepcional. Doce, curioso, divertido, inteligente, amoroso e com um futuro promissor. Seu pai diz com orgulho: Otto era tudo que um pai esperava que um filho fosse. Brilhante, o garoto dourado, um líder nato, era querido por todos. A mãe Cindy sempre lembra do seu espírito bondoso. Ele era gentil com todo mundo, carismático, amável, o tipo de pessoa que iluminava qualquer lugar que entrava, que todos queriam ter por perto. Judeu por parte de mãe, Otto se identificava com a fé e os valores da família. Para os irmãos mais novos, ele era mais do que um irmão, era um mentor, um amigo, um companheiro, um exemplo de caráter, uma inspiração. Eles eram extremamente unidos. Na escola, Otto era aquele aluno que todo mundo conhecia, popular, estudioso, esportista, jogava futebol. Os colegas diziam que não importava o que acontecesse, ele largava tudo para ajudar um amigo. Foi eleito o segundo melhor aluno da classe, orador da turma na formatura e também o rei do baile. Ele era aquele típico adolescente americano de filme, estilo High School Musical. Um dos amigos disse que Otto tinha uma capacidade rara de se conectar com qualquer pessoa. Todo mundo precisa ter um amigo como ele. Ele se formou com honras em 2013 e logo depois entrou na Universidade da Virgínia. Estava fazendo uma graduação dupla, em comércio exterior e economia, e chegou a conseguir uma bolsa em Londres. Sua especialização era sustentabilidade global. Otto amava viver, querer explorar o mundo, fazer novos amigos, aprender sempre mais. Segundo os amigos, ele era tudo o que qualquer garoto gostaria de ser: inteligente, extrovertido, divertido, leal e, acima de tudo, solidário. Otto era apaixonado por novas culturas. Sempre que podia, ele viajava. Já tinha estado em Israel, em Cuba, em Equador e em vários países da Europa. No início de 2016, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Hong Kong, na China. A bolsa foi concedida pela própria Universidade da Virgínia, onde ele cursava, como reconhecimento por seu excelente desempenho acadêmico. Esse intercâmbio fazia parte da sua preparação para a vida profissional, com foco em sua carreira internacional. E já que estava indo para a Ásia, Otto, com seu espírito livre, decidiu que não podia deixar de aproveitar a ocasião para conhecer a Coreia do Norte. Uma oportunidade única, incomum, e que ele acreditava que seria inesquecível. E realmente foi. Otto, depois de pesquisar muito, ele chegou a uma agência que era especializada nesse tipo de turismo para a Coreia do Norte. Eles já costumavam fazer aquilo durante muito tempo. E o principal foco dessa agência era fazer a viagem focado nos americanos.
O slogan da agência era "Destinos dos quais sua mãe preferiria que você ficasse longe". E não ironicamente, a mãe dele realmente preferia. Cindy disse que sentiu um mau pressentimento. Algo dentro dela dizia que não era uma boa ideia. Afinal, estamos falando do país com o maior sistema ditatorial do mundo. E Fred contou que Otto, ele pesquisou muito essa agência e ele garantiu aos seus pais que aquela agência era ótima. E a própria agência garantiu a Otto que era super seguro para os americanos. E como Otto sempre foi super responsável, sempre um filho exemplar, eles acabaram permitindo que ele fosse. Em 29 de dezembro de 2015, Otto embarcou nos Estados Unidos, pegou o avião, ele fez uma parada em Pequim e depois foi direto para o seu destino, que era na Coreia do Norte. Ele, chegando na Coreia do Norte, ele conheceu o grupo que ficaria com ele, o grupo de turismo da agência. Eram 11 americanos, incluindo o Otto. E o grupo foi diretamente levado para o hotel. E aqui vai uma curiosidade. Aquele hotel que eles ficaram hospedados era o único que permitia receber turistas naquela região. Então, eles foram direcionados para o hotel. E naquele hotel tinha uma curiosidade. No elevador não possuía o quinto andar. Ele simplesmente não existia. Considerado uma espécie de andar fantasma. Ele existia, mas era estritamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas. E, claro, obviamente, que isso ia despertar uma curiosidade absurda nos turistas. E isso faz até eu me lembrar um pouco também que alguns prédios em Nova York também não possuem o andar 13. E lá eles dizem que é por superstição mesmo, não por nada querendo esconder nada, mas não nesse caso do quinto andar da Coreia do Norte. E o quinto andar é considerado uma área muito secreta e muito restrita. A equipe do hotel e a própria agência deixaram claros que ninguém deveria ir naquele andar. As pessoas aceitavam sem questionar nada e ninguém nunca discutiu. E durante aqueles dias hospedados ali na Coreia do Norte, o grupo de americanos ele fez passeio por todos os pontos turísticos da cidade, do país. Só que quem conhece um pouquinho da história da Coreia do Norte sabe que os turistas eles são completamente limitados. Eles não podem ficar livres para conhecer os lugares, eles não podem estar sozinhos nem um segundo sequer. Eles acompanhados com guia ou com motorista, é tudo muito restrito, como se fosse tudo muito ensaiadinho, sabe? Parece até um pouco, fazendo um paralelo aqui, aquele show de Truman, aquele filme que o homem vive num show, né? Tudo é muito ensaiado. E é exatamente assim que os turistas falam que se sentem quando vão para a Coreia do Norte. Dia 31 de dezembro, Otto e o grupo dele foram na praça Kim Il-sung para comemorar o Ano Novo. Então teve fogos, teve festa, teve bebida alcoólica. E logo depois de comemorar ali, foi uma festa bonita, eles voltaram para o hotel, todo o grupo, e continuaram as comemorações ali no hotel. A própria agência preparou uma festa particular para aquele grupo. Então eles continuaram ali, noite afora, comemorando o Ano Novo. Foi justamente nessa madrugada que Otto decidiu ir no quinto andar matar sua curiosidade. Sim, aquele mesmo quinto andar que eu havia falado, que era um andar fantasma e estritamente proibido. E tem vários vídeos aqui no YouTube que mostram turistas indo nesse andar, nesse mesmo andar, mostra como é ali dentro e geralmente o que os turistas fazem? Eles vão, ficam olhando tudo e aparece algum segurança, algum funcionário do hotel, eles dão um desentendido, né? Tomam uma advertência ali verbal, mas dão um desentendido e não acontece nada. A grande problemática desse caso é que Otto foi além. O hotel era fortemente monitorado e as câmeras de segurança flagraram o momento em que Otto estava no andar. Ele viu colado nas paredes vários cartazes espalhados por todos os lados. Havia propaganda política bem pesada, frases exaltando o regime, mensagens contra religiões. Era como um altar de adoração ao poder ditatorial. Um desses cartazes dizia: "Vamos armar-nos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il". E foi justamente esse que Otto tentou arrancar da parede. A intenção, segundo o próprio Otto, era levar como uma espécie de lembrança
da Coreia do Norte. Mas o cartaz era grande demais e ele acabou deixando para trás. Mas só o fato do Otto ter danificado aquele cartaz já era considerado um crime gravíssimo no país. E aqui entra uma informação importante. Na Coreia do Norte, causar qualquer dano ou roubar qualquer objeto que contenha o nome ou a imagem de um líder é considerado um ataque direto ao Estado. E aquele cartaz tinha imagem de Kim Jong-il, o pai do atual ditador Kim Jong-un. Aquele simples gesto de Otto seria tratado como um desafio direto ao poder. No dia 2 de janeiro de 2016, Otto foi preso. Seu colega de quarto, ele contou como foi essa dinâmica. Chegaram 2 guardas sem dizer nenhuma palavra. Eles entraram no quarto, pegaram Otto, deram 2 tapinhas no ombro de Otto e levaram ele. Otto foi tranquilamente, não parecia estar tenso, não parecia estar com algum medo. Esse amigo do Otto, sem saber absolutamente nada do que estava por vir, ele até soltou uma piadinha, sem saber que aquelas palavras seriam assim muito premonitórias. Ele falou: "Bem, essa é a última vez que veremos você." E Otto parecia tranquilo, em paz, deu um sorriso depois dessa piada e seguiu com os guardas. E quando todo o seu grupo já estava embarcado, entrou um oficial norte-coreano na aeronave para falar que Otto não iria embarcar. Não iria embarcar, a desculpa dele era que Otto estava extremamente doente e teria que ficar no país. Todos ficaram chocados, mas foram orientados a não falar nada, a ficarem quietos. E obviamente que não preciso nem falar que essa versão não fazia o mínimo sentido, porque Otto estava até poucas horas antes saudável, feliz, sorrindo, falando com todo mundo. Então não entrava na cabeça do grupo que isso realmente tinha acontecido. E foi a partir desse momento que Otto desapareceu. E você deve estar se perguntando: caramba, será que Otto não sabia do risco de ter esse ato? E não, gente. Otto não fazia noção do quão aquilo poderia ser perigoso. Porque, olhando agora pra gente, pra nossa cultura, é um simples cartaz. Mas para eles tinha um peso absurdo. Então ele jamais imaginou que aquilo ali podia causar qualquer consideração de ataque da Coreia do Norte. Até porque nenhum outro turista foi punido antes. Nada acontecia, tem vários vídeos no YouTube, como eu havia falado para vocês. Só que o grande problema aí, a grande problemática toda, é que o Otto, ele ultrapassou a linha. E tem mais uma coisa que talvez explique por que pegaram tão pesado com o Otto. Ele era americano, como vocês já sabem, e americanos eram vistos como inimigos do regime. E na época, o Obama, quem era o presidente, e as relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estavam extremamente estremecidas. Havia sanções severas dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte, por conta de testes nucleares. Ou seja, prender um cidadão americano poderia ser uma forma de mandar um recado político para o mundo e fazer Otto como exemplo do que acontece quando alguém ultrapassa a linha. Depois de 6 semanas inteiras, sem nenhuma notícia, a família de Otto já estava desesperada. Amigos, colegas da universidade, professores, todos estavam em choque. Era como se Otto tivesse desaparecido do mapa. Nenhum e-mail, nenhuma ligação, nenhuma explicação oficial. Foi só em meados de fevereiro, mais de um mês depois, que a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, a estatal KCNA, anunciou publicamente pela primeira vez que Otto havia sido detido por atos hostis contra a República Democrática da Coreia do Norte. Mas não disseram o que ele tinha feito. Nem quando, nem como ele estava, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma prova que ele estava vivo. Pensa comigo, por que esconder uma prisão por quase 40 dias? A verdade é que a Coreia do Norte, ela age muito com estratégia, segundo próprios relatos norte-coreanos que conseguiram sair do regime. Primeiro eles seguram o prisioneiro e depois decidem quando, como eles vão transformar aquele prisioneiro em uma moeda política. E sim, o governo dos Estados Unidos ficou incessantemente tentando contato com o governo da Coreia do Norte, mas não existe a embaixada dos Estados Unidos na Coreia do Norte. Então todo esse trâmite foi feito pela embaixada da Suécia.
que tinha uma embaixada ali na Coreia do Norte. E mesmo assim, silêncio total. O regime da Coreia do Norte simplesmente ignorava todas as formas de negociação, de contato que os Estados Unidos tentava ter com eles. Para piorar, como eu já havia comentado um pouco antes, relações entre os dois países eram assim num momento muito delicado. 29 de fevereiro de 2016, Otto apareceu pela primeira vez desde a sua prisão. Em uma coletiva de imprensa desconfortante, transmitida pela TV norte-coreana, ele confessava, entre muitas lágrimas, que havia tentado roubar o cartaz para levar aos Estados Unidos. Mas era nítido que algo estava muito errado. Otto nitidamente não estava normal. Ele estava em um estado de histeria visível. Chorava compulsivamente, pedia desculpas o tempo inteiro. Especialistas apontaram na época que ele estava claramente sob coação. Otto afirmou que teria sido recrutado por uma igreja metodista em sua cidade natal. Segundo ele, a missão era trazer um pôster de propaganda como um troféu político. E disse ainda que até a CIA sabia desse plano. Mas essa alegação foi imediatamente desmentida por especialistas, que a classificaram como fantasiosa e completamente implausível. O analista chegou a dizer que a confissão provavelmente havia sido escrita pelos próprios interrogadores norte-coreanos. E aqui vale uma ressalva importante. Vários ex-prisioneiros estrangeiros da Coreia do Norte, após serem libertados, admitiram que fizeram confissões semelhantes e todas sob intensa pressão psicológica e física. Ou seja, Otto foi coagido. Aquele vídeo foi realmente perturbador. Agora me diz, você acha mesmo que Otto, em prantos, completamente desorientado, estava confessando algo real e por vontade própria? Em 16 de março de 2016, poucas horas depois de os Estados Unidos enviarem o diplomata Bill Richardson para se reunir em Nova York com representantes norte-coreanos na ONU, em uma tentativa de negociar a libertação de Otto, o regime deu uma resposta. Otto foi julgado e condenado a 15 anos de trabalhos forçados pela Suprema Corte da Coreia do Norte. O julgamento durou apenas 1 hora. Sim, 1 hora. As supostas provas apresentadas incluíam sua confissão gravada em vídeo, imagem do circuito interno do hotel, supostas impressões digitais no cartaz e depoimento de algumas pessoas, todas claramente encenadas. Otto chegou a dizer, em sua própria confissão, que abandonou o cartaz ao perceber que era grande demais para ele ser levado. Mas isso não importava, o regime já tinha decidido. E a sentença foi cruel. 15 anos de trabalho forçado, um sistema degradante, com jornadas exaustivas, quase nenhuma comida, nenhum sono e zero dignidade. Durante o julgamento, Otto implorou por perdão, chorou, suplicou, nada disso sensibilizou o tribunal. Para a Coreia do Norte, aquilo não era apenas um julgamento, era uma espécie de espetáculo político. Logo após a sentença, líderes americanos ficaram revoltados e declararam que a Coreia do Norte prende cidadãos estrangeiros, especialmente americanos, para usá-los como moeda de troca política. Uma acusação que o regime norte-americano nega até hoje. Em 13 de junho de 2017, mais de 1 ano após sua prisão, Otto foi finalmente libertado pela Coreia do Norte. Foi só depois de muita pressão diplomática, principalmente após a posse do Donald Trump, que o regime concordou em devolvê-lo aos Estados Unidos. Ele foi levado da Coreia do Norte em um avião médico fretado pelo governo dos Estados Unidos, considerado missão diplomática, especificamente preparada para transporte de pacientes em estado grave. Mas ninguém imaginava o estado que ele voltaria. Otto chegou em solo americano em coma profundo, com a cabeça raspada, cego, surdo, incapaz de falar, praticamente vegetando. A expectativa da imprensa era enorme. O aeroporto estava cercado de jornalistas, câmeras de TV, carros de emissoras, todos esperando ver o reencontro emocionante entre Otto e seus pais. Mas isso nunca aconteceu. O médico americano que viajou para a Coreia para trazê-lo de volta relatou uma cena devastadora. Ele pediu que os pais fossem chamados até a ambulância, ainda no local da chegada, para que tivessem um momento íntimo em família. E segundo o médico, o Otto não estava respondendo a nenhum estímulo. Então, seus pais, quando entraram na ambulância e começaram a falar com Otto, ele começou a se mexer de forma abrupta, de forma intensa. Dessa forma, eles perceberam que provavelmente
Otto reconheceu a voz de seus pais e se sentiu em casa novamente. O médico disse que nunca mais vai esquecer essa cena. E essa foi a única imagem registrada de Otto vivo em território americano, sendo retirado da ambulância, inconsciente, sem forças. Muito diferente daquele Otto saudável que saiu dos Estados Unidos. Quando questionados, os norte-coreanos apresentaram uma explicação, no mínimo, estranha. Disseram que Otto havia contraído botulismo alimentar logo após a sua condenação e que o hospital norte-americano deu muitas pílulas para dormir a Otto, pois ele estava extremamente nervoso após o julgamento e nisso acabou entrando em coma. Mas havia algo bizarro nisso tudo. Eles nunca haviam mencionado nada disso durante o ano inteiro. E segundo os registros médicos entregues pelo próprio regime, Otto estava nesse estado desde abril de 2016, ou seja, ficou mais de um ano em coma antes de ser devolvido. A pergunta que surge é inevitável: por que só agora? Por que devolver justo quando a pressão política aumentou? O que eles estavam tentando esconder? Ao chegar nos Estados Unidos, Otto foi internado. Os médicos tentaram entender o que havia causado o coma e descobriram que Otto nunca teve o botulismo. O que causou o seu estado foi uma lesão cerebral severa, provocada por falta de oxigênio no cérebro, por cerca de 4 minutos. O problema é que era impossível determinar como isso aconteceu. A causa exata permanece um mistério até hoje, mas os médicos foram claros: não havia possibilidade de recuperação. O diretor da equipe médica afirmou que Otto tinha recebido bons cuidados médicos recentes. Não havia feridas externas nem sinais de tortura física. Exames no pescoço e da cabeça estavam normais. A pele e os músculos estavam em excelente estado para alguém acamado há mais de um ano. Ou seja, ele não estava acamado, como disseram? O que será que aconteceu? Mas nós sabemos que a ausência de marcas não significa ausência de tortura. Existem diversos métodos usados em regimes autoritários que não deixam cicatrizes visíveis, justamente para não ter provas. Técnicas como afogamento simulado, privação extrema de sono, indução ao pânico, injeções químicas, sedação forçada e a própria tortura psicológica contínua. Todos podem causar danos irreversíveis, sem deixar um hematoma sequer. E não podemos esquecer que Otto foi submetido a isolamento total, sem consulado, sem contato com a família, sem defesa. Isso por si só já é uma enorme tortura. 고문 쪽에는 힘을 많이 싣진 않아요. 근데 오토 원비어가 이제 만약 미국에 돌아와 가지고 북한에서 이제 조사 과정에 있었던 것들을 북한이 뭐 반인적 범죄 행위를 많이 감행하고 있잖아요. 그 인권이 무시되는 나라고 하기 때문에 하면서 또 하면은 또 전 국제적으로 또 어떤 또 일어날 일들을 북한도 알고 있어요. 그렇기 때문에 저는 고문에 무게를 두는 게 아니고 다른 약물에 저는 많은 조금 무게를 둡니다. 그리고 저는 뭐 그냥 북한에서 살한 경험을 토대로 해가지고 말씀을 드린다면은 이제 스트레스로 인해 가지고 아마 병원에 입원했을 것 같고, 병원에도 분명히 입원했을 것 같고, 병원에서 이제 많이 그런 걸 한 것 같아요. 그래서 저는 뭐 이건 뭐 제 개인적인 생각입니다. 한 7, 80% 생각합니다. Em 15 de junho de 2017, o pai de Otto, Fred, deu uma coletiva de imprensa. Ele estava devastado, porém firme. Disse com todas as letras: não acreditamos em nada do que a Coreia do Norte nos disse. Não há desculpa para uma nação civilizada esconder o estado do nosso filho, negar a ele cuidados médicos de verdade e nos manter no escuro por tanto tempo. Eles destruíram o Otto. No dia 19 de junho de 2017, 6 dias após a chegada de Otto nos Estados Unidos, os pais de Otto tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Pediram que o tubo de alimentação fosse removido. Otto morreu naquele dia, aos 22 anos, dentro de um hospital, sem nunca ter recobrado a consciência. Mas a mãe alegou que, de alguma forma, ela conseguia sentir que o filho estava em paz, sentindo que voltou para casa. A família divulgou uma nota comovente, agradecendo a equipe médica e lamentando profundamente a perda. O presidente Donald Trump também se pronunciou. Ele disse: não há nada mais trágico para um pai do que perder um filho no auge da vida. Os Estados Unidos, mais uma vez, condenam a brutalidade do regime norte-coreano enquanto lamentamos sua última vítima. Mas para o governo da Coreia do Norte, o discurso era outro. Eles se colocaram como as maiores vítimas, alegando que Otto foi bem tratado e que sua morte fazia parte de uma campanha de difamação.
Alegaram até que os cuidados médicos prestados a ele haviam sido humanitários. Vocês acreditam nisso? No dia 22 de junho, aconteceu o funeral. Mais de 2.500 pessoas compareceram. Ao longo de 5 quilômetros de trajeto até o cemitério, fitas brancas foram amarradas em todas as árvores e postes. Um luto coletivo que tocou toda a cidade. Meses depois, os pais de Otto decidiram quebrar o silêncio, deram uma entrevista à Fox News e revelaram algo que ninguém sabia. A de Otto disse: ele estava com espasmos violentos, emitindo uivos que não pareciam humanos. Os braços e as pernas estavam totalmente deformados. Ele tinha uma grande cicatriz em um dos pés e parecia que alguém tinha usado um alicate para trocar todos os dentes dele de lugar. A denúncia chocou o país, mas autoridades médicas deram outra versão. Segundo o legista, os dentes de Otto estavam intactos e nenhuma fratura ou lesão interna foi encontrada. Quem será que estava falando a verdade? O pai de Otto ou o legista? Aqui que entra um detalhe pouco divulgado. Kim Dong-chun, um empresário coreano-americano preso na Coreia do Norte na mesma época do Otto, deu uma declaração bombástica em 2019. Ele afirmou que viu um jovem americano, provavelmente Otto, sendo arrastado por um corredor com o rosto encharcado de água, quase desmaiando. Segundo ele, era uma tática comum dos interrogadores norte-coreanos. Tortura aquática, psicológica, silenciosa e devastadora. Na época do enterro, a funerária ofereceu uma autópsia completa, algo padrão em casos como esse, mas a família recusou. Foi feito apenas um exame externo no corpo. E muita gente questiona por que a família recusou a autópsia completa. Mas em casos assim, nem sempre a dor permite decisões racionais. Às vezes, os pais só queriam preservar a dignidade do filho e evitar ver o corpo ainda mais violado do que já foi. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos entrou com um processo contra a Coreia do Norte em nome da família do Otto. O valor da ação era de 2 milhões de dólares, mas a família do Otto só recebeu 240 mil dólares. Como se não bastasse, a Coreia do Norte teve a audácia de enviar uma continha médica para os Estados Unidos de 2 milhões de dólares, alegando que foi os cuidados que tiveram com o Otto. E Trump sempre alegou que nunca pagou essa conta e que nunca pagará. Até hoje, o regime norte-coreano alega a mesma coisa, que eles fizeram de tudo para salvar Otto, para que Otto tivesse um tratamento eficaz. Mas a verdade é clara. A história de Otto não terminou. Seus pais, Fred e Cindy, transformaram a dor em luta. Eles criaram a Otto Warmbier Foundation, uma organização que combate regimes opressores e luta por justiça para vítimas de violações de direitos humanos, principalmente na Coreia do Norte. Desde 2017, eles têm se apresentado em fóruns internacionais, audiências no Congresso dos Estados Unidos e até na ONU. Denunciam a Coreia do Norte como um regime assassino e terrorista. Apesar da dor visível em cada entrevista, continuam a repetir que Otto não morreu em vão. Nós vamos responsabilizar quem fez isso. Fred foi incisivo ao afirmar: eles destruíram nosso filho, mas não vão destruir a nossa voz. Hoje eles continuam lutando por justiça, para que nenhum outro pai precise enterrar um filho assim. E quanto aos irmãos de Otto, eles preferiram o silêncio. Desde a morte, os 2 irmãos mais novos não apareceram publicamente. Fontes próximas dizem que o trauma foi tão profundo que eles nunca deram entrevistas, mas que se dedicam, junto aos pais, às ações da fundação. Eu não acredito que tenha sido nenhum tipo de acidente. Otto, já no julgamento, estava totalmente descontrolado, estado de histeria e fora de si, e depois desapareceu. Foi para a Coreia muito saudável e voltou com o corpo praticamente morto. Para mim, eles não queriam que Otto contasse o que viu, o que passou, o que ouviu, as torturas que teve que aguentar. E o silêncio de Otto foi a única garantia que o mundo jamais saberá quais foram os bastidores daquele 5º andar. E agora com você, você realmente acredita que Otto entrou em coma por conta daqueles remédios para dormir que eles haviam dito? Ou acredita, assim como eu, que ele foi brutalmente silenciado? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo caso. Tchau!